Todo mundo que confia no Bolsonaro acaba em algum momento se arrependendo, né? E o senador Esperidião Amin tem luz própria, é um político tradicional de Santa Catarina, conservador. Ele se vinculou, ele encostou o seu projeto político, que agora depende da reeleição para a cadeira de senador, ele encostou o seu projeto político no bolsonarismo. E fez acenos ao Bolsonaro no Senado, e a favor da anistia, depois a favor da proposta de dosimetria, que reduz as penas do Bolsonaro, muito crítico, a exemplo do bolsonarismo, ao trabalho que o Supremo realizou no julgamento dos que participaram daquela trama do golpe. Então ele discursava no timbre que agradava ao Bolsonaro. A despeito disso, foi lançado ao mar nessa composição que se formalizou agora em Santa Catarina, e foi ao mar porque o governador Jorginho Melo, outro que tem conexões viscerais com o Bolsonaro, ele se viu compelido a acomodar na chapa. Sempre que se forma uma chapa no Estado, o governador encabeça a chapa, aí há uma vaga para vice-governador, que é utilizada para composições com os demais partidos, e também as duas chapas de senadores. E agora estão duas as vagas de senador que estão sendo disputadas em cada estado. Ele pretendia reservar uma vaga para o seu partido, o PL, que iria para a deputada Carolina de Tone, que quer ser promovida pelo eleitorado catarinense a senadora, e a outra vaga iria para o Esperidião Amin, num processo de composição partidária. O Amin é do PP, então é um partido que compõe lá a coligação do governador e que seria premiado aí com uma vaga nessa chapa, uma vaga para o Senado. E simplesmente ignoraram o Esperidião Amin, a despeito do histórico de vinculação dele com o bolsonarismo, né? E agora está havendo uma convulsão em Santa Catarina na chapa do governador, porque além desse curto-circuito que ocorreu na composição para o Senado, há também um entrechoque das forças políticas catarinenses conservadoras em relação à chapa de vice, a vaga de vice na chapa do Jorginho Melo. Ele tinha prometido essa vaga para o MDB e não cumpriu a promessa. Não cumpriu a promessa. Escolheu um parceiro de chapa do Novo, que é o Adriano Silva. Outra operação que contou com o aval do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro achincalhou as composições partidárias políticas que estavam sendo costuradas pelo Jorginho Melo em Santa Catarina. E faz isso sem nenhuma cerimônia, sem nenhum cacuete partidário. Não tem convenção, não tem reunião, nada. Desde a cadeia, o Bolsonaro define o que deve ser feito em Santa Catarina. E os seus liderados submetem-se às suas ordens. Então, como dizia ontem o Diego, ou o eleitor de Santa Catarina coloca ordem nessa suruba partidária, né, em que os líderes políticos do Estado se submetem a ordens vindas da cadeia, ou então o Estado de Santa Catarina vai descer a crônica política do Brasil como um Estado que se submete, onde a maioria do eleitorado se submete às ordens de um preso. E um preso está na cadeia dando ordens ao Estado. Se o eleitorado concordar com isso, sabemos todos que Santa Catarina é um estado conservador. Sabemos disso porque o Bolsonaro teve votações consagradoras no estado. Agora, tudo precisa ter um limite. Do contrário, a imagem do estado é que vai para o balaio.